Boa noite, turminha da T54. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha sobre da disciplina de oncologia. E a gente vai falar um pouquinho sobre quimioterapia, que é uma das formas de tratamento contra o câncer. De novo, eu vou deixar disponível o material para vocês, para consulta, além da atividade lá para vocês responderem no prazo de uma semana, tá bom? E um vídeo complementar sobre o tema. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Que eu já vou compartilhar. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar hoje sobre quimioterapia. E aí, ela é uma das modalidades terapêuticas, não é o único tratamento que a gente tem contra o câncer, tá? Existem outras formas de tratamento, mas que a gente vai vendo aos pouquinhos, né? A radioterapia, fora as cirurgias que são realizadas, tá bom? Hoje, em específico, é sobre quimioterapia, tá? Então, como eu falei, é uma das modalidades de tratamento oncológico mais utilizado na atualidade, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo inteiro, né? É um tratamento que pode ser usado isolado ou associado, ou seja, eu posso fazer só a quimioterapia como única forma de tratamento do câncer, assim como eu posso fazer uma cirurgia e associar a quimioterapia, ou fazer a quimioterapia e a radioterapia, então vai depender muito da análise do tipo de tumor, além das condições do paciente, tá? A quimioterapia oferece cura em certas neoplasias, como eu disse, nem todo tratamento a gente consegue vencer o câncer, mesmo porque depende muito da fase na qual a gente consegue diagnosticar esse tumor e agir em cima dele, né? Ela pode ser usada para controle do crescimento da doença ou erradicar micrometástases. Lembram da aula passada sobre metástase? Existem algumas que ainda não estão visíveis, ou seja, existe uma célula metastática correndo por dentro do sistema sanguíneo ou do sistema linfático, que foi o que a gente viu na aula passada, mas que ainda não invadiu um outro tecido e não provocou um novo tumor, o que não significa que ela não exista, ela existe e precisa ser combatida. E a quimioterapia vai agir em cima dessa célula em específico, tá? Essa quimioterapia, ela pode ser compreendida de duas formas. Ou ela é uma quimioterapia adjuvante, ou uma neoadjuvante. Qual que é a diferença de uma e da outra, professora? A adjuvante, ela vem depois de um tratamento inicial. Ou seja, primeiro eu vou fazer um tratamento local, geralmente uma cirurgia ou uma radioterapia que é focada no tumor, e depois disso, que eu resolvi aquele problema primário, eu faço uma quimioterapia para prevenir que exista alguma microcélula de metástase ou para prolongar a sobrevida do paciente. Então, de novo, depende da forma ou do estágio que eu encontrei esse câncer, eu consigo prolongar a vida desse paciente. Ou uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes de fazer uma cirurgia, uma radioterapia ou qualquer outro tratamento local, eu vou fazer a quimioterapia antes. Para que serve? Eu vou ver como que esse tumor reage ao medicamento e, principalmente, eu vou programar, como se eu estivesse fazendo uma diminuição do tamanho do tumor para que a cirurgia seja o menos invasiva possível e que ela não lesione tanto os tecidos ou tanto
o local que eu vou ter que retirar. Então, eu vou tirar o menos possível do órgão, do tecido ou do organismo, tá? Então, eu faço isso antes de fazer a cirurgia, exatamente para poder ajudar nessa situação, tá? Então, vai depender muito, de novo, da avaliação do tumor, do estágio que ele está, das condições do paciente, e a gente vai ter sempre que fazer uma análise de tudo isso, tá? Essa quimioterapia, então, ela passa a ser, se ela for para curar, a gente classifica ela como curativa, ou seja, o objetivo dessa quimioterapia é extinguir o tumor e o câncer e tratar o paciente para que ele não tenha mais essa doença. Ou ela pode ser uma quimioterapia paliativa. Imagina que a gente diagnosticou um câncer já com metástase em vários órgãos, e aí a gente só vai fazer o quê? Eu não vou conseguir curar a doença uma vez que o organismo já está debilitado e já está todo comprometido desse paciente. Mas eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida ou a quantidade de vida. Isso é o paliativo, né? Eu prolongo essa vida, mas com uma qualidade de vida. Senão ele vai se deteriorar muito mais rápido por conta da doença e vai morrer muito mais rápido. E não é isso que a gente quer. Então, eu posso usar essa quimioterapia de forma paliativa, né? Esses medicamentos, eles agem no crescimento celular, né? Então, assim, quanto mais rápido eu diagnosticar a doença, que é a fase, lembra daquela fase de crescimento exponencial? É a melhor fase para se tratar um tumor é nessa fase, quando a gente está com um crescimento muito rápido, porque a maioria dos quimioterápicos age exatamente nessa proliferação, para diminuir essa proliferação celular. Então, quando eu estou no tumor nessa fase de crescimento, eles vão pegar muito mais rápido esse tumor, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento, seja ele qual tipo de tratamento for, tá? De qualquer forma, todo quimioterápico tem uma toxicidade celular muito alta, porque ele não só destrói tecidos do tumor em si, mas ele também destrói tecidos sadios. Então, vamos pensar assim, ó. Se a grande maioria dos quimioterápicos agem da seguinte maneira, destruindo aqueles tecidos que crescem de forma rápida, o medicamento em si, ele não é inteligente o suficiente para dizer se aquele tecido que está crescendo de forma rápida é um tecido bom ou um tecido ruim. E aí o que acontece? Ele vai destruir todas essas células, tanto as boas quanto as ruins. Por isso que o cabelo tem bastante replicação celular. Então, por quê? O cabelo está sempre, a gente está sempre caindo cabelo, nascendo cabelo. Cai cabelo, nasce cabelo. E aí o que a gente faz? O quimioterápico, quando ele vai destruir, ele vai ver que tem uma célula do nosso cabelo que está crescendo muito rápido, porque é o normal dela, não é que ela está com, não é um tumor, mas ele vai tentar destruir da mesma forma. Então, ele não é um sistema inteligente. Por isso que a gente tem muitas reações com relação aos quimioterápicos. Ele destrói muito tecido bom, tá? E aí a gente tem que separar essas classes de quimioterápico em algumas categorias para entender. Lembra quando eu falei na aula passada com relação ao ciclo celular? Uma parte dessa categoria ela age especificamente no ciclo celular, ou seja, ela vai pegar essa célula que está crescendo, vai agir em alguma das fases, seja a fase a G1, a G2, a M ou a fase S, e ela vai agir nesse ciclo. E as outras quimioterapias que não são celular específicas, ou seja, elas agem de outras formas no tumor, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, ó, lembra que eu falei? Lembram do ciclo celular? Fase S, fase G2, fase M, fase G1. Cada classe de quimioterápico vai agir numa fase. Então,
Os antimetabólicos ou os antibióticos, por exemplo, neoplásicos, que é uma das categorias, eles vão agir na fase S, né? Que é a fase de crescimento. Os alcaloides ou os inibidores mitóticos e taxoides, eles agem na mitose, ou seja, ele não deixa a célula se dividir. Os alquilantes, por exemplo, eles podem agir em qualquer fase do ciclo, depende do quimioterápico ou do medicamento que eu vou estar agindo. E aí vai depender muito do tipo de tumor, da fase que ele está, do objetivo da quimioterapia para eu poder definir aquilo que eu vou usar, tá? Quanto à estrutura química, eles são classificados de diversas formas. Então, agentes alquilantes, e a gente vai ver para que serve cada um deles em específico, para qual tipo de tumor eles vão funcionar, né? Os antimetabólicos, compostos de platina, antibióticos antitumorais, parece até engraçado, né? Antibiótico para matar, a gente pensa em antibiótico, a gente pensa em bactéria, né? Mas é um antibiótico para matar o tumor. Produtos naturais, que são a base de plantas e a base de produtos naturais mesmo, mas que são quimioterápicos em si, tá? Hormônios e análogos, então, são específicos para alguns tipos de tumores, ou algum que é classificado como agentes diversos, tá? A gente precisa sempre lembrar que o médico vai definir de acordo com aquilo para qual o medicamento foi criado, tá? E eles são muito específicos, né, para cada tipo de tumor, tá? Lembra lá de novo, ó, ciclo celular dependente e ciclo celular não dependente, que é uma das classificações. Então, ó, aqueles que agem diretamente no ciclo da célula são os antimetabólicos, agentes hormonais e os produtos naturais. E aqueles que não agem no ciclo celular, ou seja, eles não são dependentes do ciclo celular. Os alquilantes, compostos de platina e antibióticos antitumorais. Lembra lá da fotinha dos alquilantes? Ele podia agir em qualquer fase, que ele não estava dependendo de uma fase específica do ciclo celular, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de quimioterápicos que são os mais usados, tá? Os alquilantes, a ciclofosfamida é uma que é bem conhecida para quem trabalha com oncologia. E se vocês tiverem oportunidade de trabalhar, alguns medicamentos passam a ser até comuns para a gente, né? Os antimetabólicos não são muito utilizados, mas tem alguns exemplos, né? O metotrexato é um dos que são mais comumente utilizados para quimioterapia com agentes antimetabólicos. Os compostos de platina, esses são mais utilizados e geralmente eles são associados a outros quimioterápicos. Então, a cisplatina é uma que vocês vão ouvir muito no meio da oncologia, porque ela é muito utilizada, tá? Mas também ela não é feita sem associação. Geralmente se usa a cisplatina associada ao metotrexato, por exemplo, tá? Os antibióticos antitumorais, né? Tem até nome que parece com antibiótico, né? Doxorubicina, né? Geralmente, se a gente pensa em antibiótico, a gente vai, né? Amoxicilina, tem sempre um cilina no final, tá? Então, esses a gente fica mais fácil de fazer a associação com relação ao antibiótico antitumorais, tá? Produtos naturais, a vincristina, ela é muito mais comumente utilizada, a gente acha muito mais relatos e uso de vincristina para o tratamento do câncer, tá? Hormônios e análogos, o tamoxifeno, para alguns tipos de tumores, e eu vou passar já para vocês, ele também é mais comum, e alguns agentes diversos, a interleucina ou a interferona, por exemplo, são mais utilizadas.
E, de novo, vai depender muito da avaliação do profissional da saúde, do oncologista, para dizer o que ele vai utilizar ou não, tá bom? E aí a gente vai ver para que serve cada um em específico e os principais efeitos colaterais. Os eventos adversos, esses efeitos colaterais, na próxima aula a gente vai ver direitinho, um por um, e o que a gente consegue fazer para amenizar esses problemas, tá? Então, os alquilantes, eles são utilizados mais para questão de neoplasias hematológicas para transplante de medula. Então, a gente vai pensar assim, ó, aquelas leucemias que a gente tem que zerar o sistema linfático, ou seja, tem que destruir todo e qualquer leucócitos, né, que são as células de defesa, eu vou usar ele para que eu consiga zerar a minha medula óssea, que é a que está dentro do osso longo, eu vou zerar essa medula para poder fazer um transplante, ou seja, eu mato o meu organismo, o meu sistema de defesa, e eu dou uma nova célula do transplante, né, de medula óssea. Essa célula vai entrar dentro desse osso longo e passar a produzir células do sistema hematológico novas e sadias, ou seja, a gente acaba e elimina o câncer, tá? De câncer de sistema hematológico, né? Principalmente as leucemias nesse caso. Podem ser utilizados também para câncer de mama e câncer de sistema nervoso central. Por quê? É o tipo de medicamento que consegue entrar dentro do sistema nervoso central, invadir essa célula que está doente e provocar a destruição dela. Tá? Ela tem toxicidade para o sistema hematopoietético, ou seja, ela vai destruir as células do sangue, provocando uma neutropenia. Isso já é esperado para a gente fazer um transplante de medula. Só que aí a pessoa fica, ou seja, o organismo não tem defesa absolutamente nenhuma, né? Ela tem que zerar praticamente todo o sistema de defesa, porque eu fazendo o transplante, colocando uma nova medula óssea, o meu organismo não pode ter nenhum agente para destruir essa medula que eu estou colocando e não provocar uma alteração e ela não funcionar, tá? Não para aquilo que a gente quiser, tá? Náuseas e vômitos, basicamente isso é um efeito colateral de todos os quimioterápicos, tá? E cistite hemorrágica, né? Então, se eu usar ciclofosfamida ou a ifosfamida em altas doses, eu posso provocar uma cistite hemorrágica no paciente, tá? Os antimetabólicos, a gente usa principalmente para câncer de colo retal e algumas neoplasias do sistema de sangue, né? Então, depende muito. Geralmente, se é, de novo, voltado para uma quimioterapia, para um transplante de medula, eu vou usar o alquilante, tá? Principais efeitos adversos, leucopenia, ou seja, no primeiro caso lá que eu dei, era neutropenia, ou seja, eu vou zerar os neutrófilos. E aqui eu vou zerar os leucócitos. Depende muito de onde ele está agindo e daquilo que eu queira. A alopécia, então, de novo, o quimioterápico ele não é inteligente para dizer se a minha célula do cabelo está se replicando muito rápido porque ela está com câncer, ou se ela está se replicando muito rápido porque é normal da célula do cabelo fazer isso, assim como a da pele. E aí ele vai e destrói essa célula. Só que ele destrói tanto a boa quanto a ruim. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter perda de cabelo. Náuseas e vômitos, de novo, né? O que é muito comum. Diarreia. Então, pelo mesmo princípio da questão da alopécia, ou seja, como as células do trato gastrointestinal, lembra lá no começo eu falei que elas se reproduzem muito rápido? Elas não param de se reproduzir, mesmo porque o organismo, o intestino está sempre em movimento e está sempre perdendo células, então elas precisam ser repostas. Como o quimioterápico vai achar que aquela célula é uma célula cancerígena que está se reproduzindo, ele vai destruir e aí eu tiro a proteção natural do intestino, provocando uma diarreia. E mucosite, né, as lesões, né,
lesões na boca, aquelas bolinhas brancas, isso tudo está muito ligado à imunidade da pessoa que vai estar deprimida, tá? Os compostos de platina, a gente usa para câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, mama quando tem metástase, então lembra que eu falei lá da cisplatina? Câncer de ovário, a carboplatina, ou colo retal, oxaliplatina. Então, lembra que a gente viu o anterior também, eu podia usar para colo retal? Depende do tipo de tumor, eu posso também usar os compostos de platina. Eles são mais acessíveis e mais comuns, mas por outro lado, eles têm uma toxicidade muito maior, né? Nefrotoxicidade, ou seja, ele provoca destruição no rim, ele provoca destruição cerebral, ele provoca mielodepressão, ou seja, o sistema imunológico da pessoa também vai ficar muito comprometido, e náusea e vômito, que, de novo, né? Raridade a gente não ter uma lesão ou um efeito colateral de um quimioterápico que não envolva náusea e vômito, tá? Por isso que quando se faz uma quimioterapia, a gente usa algumas medicações associadas, que aí a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, tá? Para evitar ou tentar diminuir ao máximo esses efeitos colaterais, tá? Agentes antitumorais, então lembra lá a mama que está com metástase, eu uso uma platina. A mama que não está com metástase, eu posso usar uma doxorubicina, por exemplo, ou a epirubicina, né? Câncer de sangue, de novo, os hematológicos, daunorubicina, tá? E aí a gente tem também efeitos colaterais dessas drogas, né? Neutropenia, de novo, os neutrófilos vão estar em baixa quantidade no organismo. Náuseas, vômitos e, de novo, a mucosite. No caso desses agentes antitumorais, eles provocam uma toxicidade cardíaca. Então, o paciente pode ter algumas alterações e complicações no coração ou no sistema circulatório, né? E a alopécia, de novo, né? Porque ele não é inteligente, esse sistema, para saber se eu vou destruir ou não as células do cabelo, tá? Produtos naturais, usados mais para câncer de pulmão, alguns tipos de câncer de mama, depende do tipo de tumor, sistema nervoso central e os hematológicos, tá? Para câncer de sangue também. De novo, envolve a toxicidade relacionada à mielodepressão, ou seja, o sistema imunológico vai ficar comprometido, né? Então tem que se tomar muito cuidado com algumas infecções associadas quando você está fazendo quimioterapia, e a gente mantém o paciente em isolamento não porque ele vai nos transmitir alguma coisa, mas porque a gente pode transmitir alguma coisa para ele, né? Neurotoxicidade, né? Então ela é tóxica para o cérebro. Diarreia, de novo, ela vai mexer com as células do intestino, né? Ou hipersensibilidade, ou seja, eu posso ter uma sensibilidade maior a esses medicamentos por serem mais naturais, né? À base de planta, tá? Não são só produtos químicos, tá? Hormônios e análogos, geralmente mais voltado para a parte de hormônio e a parte do sistema reprodutor. Então, câncer de mama, câncer de ovário, endométrio, próstata e tireoide. Eles vão agir no organismo como se fosse um hormônio que está destruindo esses tumores que o sistema reprodutivo ou de tireoide, por exemplo, pode estar tendo, tá? E aí a gente chega numa outra classe de quimioterápico novo. É uma nova maneira de se tratar o câncer, mas que nem todos esses novos medicamentos estão aprovados e autorizados para uso no Brasil, tá? Envolve muita questão de liberação, de vigilância sanitária, de Ministério da Saúde, e como são terapias novas, isso passa por... é mais complicado de se ter uma certeza. Porém, eles são quimioterápicos muito mais específicos e menos agressivos,
Então, por exemplo, ele vai exatamente no alvo, ou seja, eu vou pegar só aquela célula que ele sim consegue identificar como um tumor ou uma célula ruim, mas ele não destrói uma célula sadia. Então, por exemplo, esse sim é inteligente para não achar que a célula do cabelo ou do intestino, por exemplo, é um tumor. E aí ele não vai destruir essas células, né? De que forma que ele pode agir? Ou ele vai impedir o crescimento de novos vasos sanguíneos, e aí eu não alimento esse tumor, e sem alimento ou sem oxigênio, ele não vai crescer, ele vai morrer sozinho. Ou vou inibir a proteína e as enzimas, eu não vou dar o alimento para esse tumor crescer, tá? Algumas indicações dele para câncer de mama, linfomas não Hodgkin, né? Que são duas classificações, câncer de colo retal, de pulmão e leucemia mieloide crônica. Mas, infelizmente, de novo, a gente não tem esse tipo de tratamento aqui de alguns desses medicamentos aqui no Brasil, tá? Isso é uma coisa que alguns pacientes e algumas pessoas conseguem brigar até na justiça para poder importar esses medicamentos, e o governo é obrigado, por ordem judicial, a importar esses medicamentos e custear o tratamento desses pacientes, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho da quimioterapia, eu tenho uma célula saudável, que está tudo bem, com crescimento celular uniforme, sem problema nenhum, e de repente essa célula pode virar um câncer, ou seja, ela começa a crescer de forma descontrolada, dando origem a células danificadas. Como que essa quimioterapia vai agir? Exatamente nessas células, destruindo essas células cancerígenas e salvando as células saudáveis, tá? Isso que é o que tem que acontecer com a quimioterapia de uma maneira eficaz. Tudo bem? Espero que tenham entendido, né, a aula de hoje com relação à quimioterapia, tá? De novo, eu vou deixar atividade para vocês e um vídeo complementar para a gente estar aprendendo e estudando um pouquinho mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.